Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio semanal do Café das 10, o seu videocast e o seu podcast, onde você sabe as principais novidades do mercado de recursos humanos. Meu nome é Eduardo Saig e eu estou aqui com o meu braço direito e esquerdo, Renata Sotero. Conforme a gente fez no final do primeiro trimestre, o episódio dessa semana é sobre as movimentações do mercado no nosso segundo trimestre, que abrange abril, maio e junho. Rê, bom dia, como é que você está? Estar aqui novamente com vocês, bem-vindos. Exatamente. Rê, a tua visão, para a gente já entrar no nosso tema, como é que se comportou esse nosso segundo trimestre, abril, maio e junho, em relação ao Q1? Qual foi a tua percepção? Você sentiu diferença? E se teve diferença, que diferença foi? Bom, o segundo trimestre, ele veio, um pouco início na mesma toada do primeiro, que diferente de 2021, que o mercado aqueceu a partir do segundo semestre, do Q3 e Q4, e essa tendência continuou no Q1 e no Q2. Nós observamos agora, no final desse trimestre, algumas alterações que nós, na verdade, esperávamos que acontecessem mais para o terceiro trimestre, para o Q3, ou seja, ainda o mercado aquecido, mas já apresentando sinais de desaceleração. Então, a gente vê algumas posições já colocadas on hold, já em congelamento, ou alguns projetos já sendo cancelados, e isso em virtude do que nos espera para o segundo semestre, que falaremos mais adiante. Eu tive a mesma percepção, Rê. A grande parte dos meus processos continuaram com uma força incrível. Parece que basicamente a gente não teve uma diferença muito grande entre o nosso Q1 e esse Q2. As coisas já começaram a se mostrar um pouquinho diferentes disso no finalzinho do mês de junho, onde, de fato, eu já comecei a ter a sinalização de alguns clientes de que os projetos que nós estávamos conduzindo, ou eles seriam congelados por 3, 6 meses, ou até, de fato, cancelados. E aí, quando eu perguntei para os meus clientes o porquê, a razão foi a que todo mundo espera, uma falta de segurança na nossa política e na nossa economia. Para os candidatos, para os profissionais de recursos humanos, eu ainda consigo ver uma certa diferença entre as posições operacionais e as posições táticas. Ainda existe uma demanda interessante do mercado, mas para as posições estratégicas de liderança, eu acho que de fato a gente vai ter menos oportunidades. Isso também tem a ver um pouco com o ano fiscal das empresas, Então, ou as empresas estão entrando já no final do ano fiscal, começo do próximo, ou estão no meio, e sempre que nós temos uma mudança de liderança, isso acaba mexendo com a cultura, acaba mexendo com o dia a dia das empresas, e num cenário já de instabilidade, que todo líder de negócio não quer, ter ainda um movimento inesperado. Então, para os profissionais de alta gestão, de estratégia, eu acho que a gente deve ter um Q3 já com menos oportunidades, e os processos que eventualmente surjam devem ser processos um pouquinho mais lentos, Agora, para os profissionais das posições operacionais e táticas, eu acho que a gente deve ainda ter uma demanda mediana, mas também com uma lentidão nos processos. Mesmo porque, quando a gente fala das lideranças, muitos profissionais já se movimentaram desde o meio e fim do ano passado, e o começo desse ano. Então, essas lideranças já estão estabelecidas, estabilizadas, aí começam a colocar em prática todo o desenvolvimento, todo o planejamento que elas fizeram para as empresas. É isso mesmo, Rê. Rê, como é que você tem visto, e você que é responsável por todo o recrutamento Latam que nós fazemos, o que você tem visto dos nossos pares das outras regiões onde a Elliott Scott tem operação? Como é que está o mercado de RH no mundo? Acho que eu poderia traduzir essa minha pergunta assim. Essa é uma pergunta super interessante, Edu, porque traz aí alguns elementos
comuns, né, e algumas particularidades de algumas regiões, né? Quando a gente olha para a Ásia e Pacífico, por exemplo, eles entraram num lockdown um pouco mais tardio recentemente, né? E foi um lockdown severo, e é interessante porque é uma região que tem muitos expatriados. Então, eles não puderam retornar para suas casas. Ali, de todas as regiões que a gente atende, foi a mais impactada em razão desse lockdown, né? E ainda efeitos da pandemia que não terminou, mas que agora eles começam a retornar para suas casas. Tem muita gente de Europa, muita gente do Reino Unido que vive nesses países, né? Então, ali a gente já vê agora esses países retomando. Quando nós olhamos para a Europa e todas as regiões muito aquecidas também, mas a Europa já apresentando alguns sinais de retração econômica, que ainda é um ruído, mas que apresenta já, né, um impacto. Estados Unidos também apresenta isso. Estados Unidos ainda vive uma bolha, né, acho que muito semelhante ao que a gente tem aí no Brasil. Então, assim, algumas posições, tanto Europa quanto Estados Unidos, já também começando a entrar, a serem congeladas, alguns processos on hold mesmo. E aí, Brasil, né, falando um pouquinho também, né, comparando com o Brasil, nossas expectativas ainda que o segundo semestre tenha essa grande influência de eleição e Copa do Mundo, então é uma tendência de retração. Agora, um ponto super interessante que é comum a todas as regiões são posições de talent acquisition. Acho que é a posição mais demandada, né, desde o início da retomada da economia, vamos dizer, quando a pandemia, né, desacelerou e aí as empresas e o mundo acabou retomando suas atividades. Então, essa é uma posição ainda super demandada em todas as regiões. Isso nós temos visto bastante. E, por outro lado, ainda faltam profissionais especializados em recrutamento e seleção, né, de qualidade. Realmente, isso é uma demanda que existe no mercado por esses profissionais. Edu, esses são acho que os pontos principais aí das regiões. É super engraçado a gente ter essa visão ampla, porque parece que estamos todos vivendo, de fato, os mesmos desafios, né? Eu acho que apenas complementando um pouco da tua fala, eu prevejo aqui no Brasil, isso sempre acontece, sempre que a economia brasileira ela começa a apresentar um nível alto de desconfiança, um tipo de posição e principalmente nos subsistemas mais importantes de recursos humanos é quase como ele se fosse relembrado pelo mercado, né? Que é o profissional de operações de RH. Que aí eu estou falando de um conhecimento conjunto de folha de pagamento, remuneração, benefícios e um pouco de relações sindicais e trabalhistas. Na história, sempre que o Brasil entra na nossa história moderna, economia moderna, sempre que o Brasil ele ameaça entrar numa crise inesperada, esse tipo de profissional ele acaba sendo mais demandado do que o normal. Então, e aí é muito simples da gente entender o porquê. Esse profissional, que é um profissional relativamente novo no mercado, é uma posição que ela veio basicamente, surgiu ali nos idos de 2012 e ela vem se consolidando, tem um crescimento de carreira muito parecido com o crescimento dos profissionais de remuneração, que também é uma área que vem se mesclando ao mercado, ao desenvolvimento de mercado, e aí é muito claro da gente ver as diferenças. Por exemplo, hoje a gente tem um profissional que é super cobiçado pelo mercado, que é o profissional de remuneração que é ligado à tecnologia. Então, eu acho que junto com os talent acquisitions, que continuam sendo muito demandados, eu vejo que talvez nesse nosso Q3 e no Q4 e talvez no Q1 do ano que vem, a gente veja, entre aspas, o ressurgimento do profissional de operações de recursos humanos. Por quê? Porque ele é a pessoa que vai consolidar as informações numéricas, questão de custo, de budget, headcount, e ele vai informar isso para as lideranças tomarem as melhores decisões. E ele sempre aparece quando a nossa economia está instável, quando a liderança, de fato, precisa tomar decisões mais estratégicas baseadas em números. Então, eu acho que a gente deve ter aí muitas posições ainda de talent e para operações de recursos humanos. Eu concordo, Edu, mesmo porque a gente vive uma fase agora de consolidação das mudanças sofridas pela pandemia, sofridas na pandemia, em termos de sistema, em termos de modelos de trabalho, de novos benefícios, enfim, tudo isso é consolidado, né, através desse profissional de operações para fazer
com que as coisas sigam acontecendo da forma como elas têm que acontecer. Exatamente, e tem acontecido algo super interessante no mercado brasileiro, principalmente para as empresas globais. As empresas estão querendo unificar os sistemas de informação, principalmente os sistemas de folha de pagamento. Para quê? Para que a liderança tenha uma visão global, a mais fidedigna possível. E aí a gente está falando de temas que são temas muito sensíveis para a área de recursos humanos, como, por exemplo, idioma, precisa ter um inglês de fato avançado, precisa ter um inglês fluente, precisa ter um conhecimento profundo no sistema de folha de pagamento, entender, por exemplo, como é que as folhas dos diferentes países se conversam, se é que elas podem se conversar, né? Então, eu vejo surgir, mais uma vez, no horizonte, uma demanda importante de mercado que pode abrir possibilidades infinitas para o nosso mercado aqui, né? Então, assim, quase como eu falei, é quase como se uma parte das empresas globais de fato quisessem ter uma visão geral de todas as suas operações. Rê, quais são suas expectativas para o Q3, que começou em julho? O que você está esperando dos próximos 2 meses? Ainda uma tendência de finalização de processos. Como a gente já mencionou, existe uma instabilidade, né, econômica frente às eleições que estão por vir, frente à Copa do Mundo, que é uma particularidade do Brasil, que acaba parando, né, um pouco das operações, isso é cultural. Então, assim, ainda de finalizar, porém, eu acho que algumas empresas ainda vão aproveitar um finalzinho de Q3, porque o Q4 tende a ser muito mais desacelerado, em razão principalmente da gente já ter a definição da eleição e Copa do Mundo. Então, acho que é aquele último fôlego, oportunidade de realmente fazer as coisas acontecerem. Então, a minha visão é um pouco essa. Eu tenho uma visão parecida. Eu acho que a gente, obviamente, vai ter processo seletivo para a gente cuidar, para a gente orientar, para a gente facilitar, mas eu acho que a velocidade vai ser muito diferente do que a gente está acostumado. Basicamente, nosso mercado ele deu uma virada bastante positiva em novembro de 2020, né? Então, a gente teve muitas posições de recursos humanos, as empresas crescendo, se desenvolvendo e investindo em pessoas. Isso foi bastante positivo, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve os processos muito mais rápidos, muito mais objetivos. Eu acho que essa rapidez e essa objetividade que o mercado estava acostumado, a gente não vai ter. Concordo com você, acho que o ano de 2022 vai ser o ano de 11 meses, porque a Copa do Mundo vai pegar exatamente metade de novembro, metade de dezembro, e aí já vem o Natal, já vem final de ano. A minha sugestão que eu faço para os profissionais de recursos humanos que estão buscando recolocação, que querem mudar de emprego, é usar esse tempo de 3 a 6 meses para se conectarem com os mercados, com as empresas que fazem sentido para eles, se desenvolverem, fazerem treinamentos, fazerem cursos, porque eu acho que é um tempo que talvez o mercado, não é que ele vai parar, não é que vai estar congelado, nada disso, mas ele vai funcionar talvez com uma velocidade menor do que a gente está acostumado desde 2020. Exatamente, Du, compartilho aí da sua dica para os profissionais aproveitarem esse tempo até o finalzinho aí do ano para se atualizarem, para se conectarem e buscarem novas oportunidades. Muito bom, Rê, muito bom falar contigo sobre isso sempre, apesar que nós falamos todos os dias sobre isso, mas eu acho que é super interessante trazer para o mercado um pouco da nossa visão. Elliott Scott, querendo ou não, uma das poucas consultorias especializadas em recursos humanos, então eu acho que é super importante para o mercado trazer a nossa visão, que é a visão do dia a dia. Provavelmente a gente volta com os highlights do Q3 ali em setembro, outubro, e até lá eu espero contar com você sempre por aqui, abrilhantando o nosso café. Com certeza, Edu, é sempre um prazer conversar com você e com o nosso público, né? São coisas que a gente trata no dia a dia, mas é muito bom poder compartilhar isso com a nossa audiência. Exatamente. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Até semana que vem com mais um Cafezinho das 10.